Então, boa noite, queridos. Estamos aqui né, mais uma terça-feira de encontro aqui para a gente seguir no nosso estudo, com nossas práticas. Eu queria lembrar que a última terça-feira a gente não teve um encontro, né? Porque a Sangha toda estava lá com Tenzin e teve a palestra do Lama Tinha Santa com muita gente lá. Tenzin. Aí a gente, eu resolvi também assistir a palestra online, mas aí a gente não fez Uhum. na última terça. Mas na terça anterior, a gente retomou, depois do recesso do fim de ano, né? Do Natal lá, do fim de ano, a gente retomou vendo o vídeo 11 de 2019, que está lá naquela nossa plataforma que a GAG ajeitou alunos do Lama Long Wallace, onde tem todos os retiros que o Lama Long Wallace deu no Brasil, né? Então, o retiro do Tantra Vajra, 2019. Então, a gente viu o vídeo 11 e a gente vai, inclusive, seguir aqui mais à frente, vendo alguns vídeos desse retiro, porque esclarecem muito essa etapa aqui, né? Que a gente vai estudar agora, que é a própria prática mesmo de como tomar a mente como caminho, né? E a gente vai pegar a preciosidade do. Nós temos os comentários do Lama no livro aqui, mas esses comentários foram de 2011, 2012. Em 2019 já estava mais fresco a coisa, assim. Então o Lama traz outras coisas assim importantes, assim. Então eu acho que a gente não perde a oportunidade de agora nesse aprofundamento também ir lá nesse retiro de 2019 de vez em quando e olhar. Mas eu convido vocês que não viram, que não participaram no nosso último encontro, que foi a terça-feira retrasada, que vocês vejam o vídeo 11 de 2019, certo? Porque tá maravilhoso. Ele vai falar da importância de atingir o caminho, né? E inicia essa etapa aqui das instruções explícitas, né? De como indivíduos com faculdades específicas podem entrar no caminho, né? Então esse vídeo tá bem interessante, assim. Eu convido vocês a verem. Eu consegui ver Conseguiu? hoje, Pronto, o vídeo massa. inteiro. Muito bom, assim, muito bom. Então tá, o Roberto aí apareceu lá em Portugal, junto com a Jacinta. Muito bem. Então podemos seguir? Nós vamos fazer nossas preces. E eu vou conduzir a meditação hoje, que é a mesma meditação do vídeo 11, que nós fizemos na terça-feira, né, tá retrasada, e na última sexta-feira também. E eu vou agora, dessa vez eu vou conduzir, porque na terça a gente pegou a condução do Lama, né, com a tradição da Giane. Dessa vez eu conduzo, que é fundindo a mente com o espaço. Tá bem? A gente vai seguir nessa meditação hoje e a gente vai, então, retomar, iniciar o capítulo. Eu vou fechar aqui os microfones, só para a gente não ter um contratempo no meio aqui do caminho, enquanto a gente faz as preces e medita. Então, tá. Acho que era isso que eu ia falar para vocês, inicialmente. Então, vamos lá. Então, queridos, deixe, soltem todas as preocupações, expectativas, deixa que a mente, a consciência ilumine agora o teu corpo, onde você está, deixando então que o corpo relaxe, que a mente então também se abra, esteja completamente presente aqui no nosso encontro. E a gente que abra espaço, né, para a gente começar nosso encontro fazendo as preces iniciais, né, purificando a nossa motivação, lembrando do que a gente está fazendo, né, e pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática. Então a gente começa lembrando, né, diante de Guru Rinpoche, né, que simboliza para nós a lucidez viva, que é a condição última de todos os seres, que pode não estar revelada, mas é a condição base de todos os seres, que os seres de sabedoria acessaram, então nos ajudando a acessar também, com todo esse caminho, todos esses ensinamentos, com todas essas práticas. E o primeiro ensinamento fundamental que eles nos lembram é a gente contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente. Para a gente ter um contexto da nossa situação e o potencial que a gente tem de liberação completa da confusão. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Cada vez mais a gente olha de forma profunda a continuidade da consciência, mesmo que não seja uma experiência ainda certa, não temos uma total certeza, mas a gente vai tendo cada vez mais confiança
no que os ensinamentos estão apontando, e principalmente porque a gente está olhando na nossa prática, está olhando para a nossa mente e vendo como ela opera. Então a gente gera uma alegria por a gente ter nesse momento, reunir todas essas condições favoráveis para ter essa vida humana preciosa, onde a gente tem todas as condições e principalmente encontrou o Dharma vivo, né? Nossos lamas que nos ajudam, né, nesse processo. Então a gente se alegra com essas condições. Aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha cada vez mais profundamente a natureza dos fenômenos, a natureza impermanente, a natureza de fluxo dos fenômenos. Os fenômenos, eles surgem na dependência de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, tudo, desde o universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente, tudo está em fluxo. Então a gente cuida das nossas, de aproveitar cada momento como um momento de prática, para a gente não perder tempo, porque a gente não sabe como as condições vão se apresentar para nós no momento seguinte, no dia seguinte, no ano seguinte. E a gente se prepara para o momento da nossa morte, que virá, e a gente não sabe quando e em que circunstâncias. Então, para a gente não se arrepender. A gente ter confiança no momento da nossa morte. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda também a compreensão da natureza interdependente das causas e condições. Tudo está interligado. Essa é a natureza do karma, lei de causa e efeito. Então, a gente cuida essa compreensão sobre o karma, a natureza, sobre a originação dependente, vai nos dando essa clareza de quão é importante a gente estar atento, presente com todas as nossas escolhas, em nossas ações, nossa fala, nossa mente. Então a gente cuida de promover ações virtuosas e evitar ações que causam sofrimento para nós e para todos os seres. E por fim a gente lembra da natureza contínua dos 3 reinos do Sansara, que é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente vai olhando de forma profunda, a gente vai compreendendo que a raiz do sofrimento está na nossa própria mente. E a raiz, também a fonte de liberação está na nossa mente. E a gente vê, enquanto a nossa mente opera sem reconhecer a sua verdadeira natureza, surge a dualidade, o autocentramento, as aflições mentais, as ações não virtuosas, o sofrimento. Então, essa é a roda contínua do samsara, da nossa mente operando, não reconhecendo a sua verdadeira natureza. Então, a gente compreendendo isso de forma profunda, a gente sabe, então, para onde a gente vai, onde vai colocar os nossos esforços, que é no treinamento da nossa própria mente. Então, ao nos recordar disso, é natural surgir em nós essa energia, né, de querer que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, essa transformação verdadeira. E aí a gente olha ao redor e vê que essa é a condição de todos os seres que têm uma mente. Então, da mesma forma que a gente pode estar operar em completa confusão, a gente também está em nossas mãos o poder para nos liberar dessa confusão. Então, surge em nós essa aspiração, todos os seres, e aí todos os seres a gente vê todas as pessoas com quem a gente encontra, os nossos familiares, amigos, as pessoas com quem a gente encontra no nosso trabalho, na nossa vida, né? Então, todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, que é a paz que vem com a completa lucidez. Então, tendo feito essa reflexão e essa conexão com todos os seres, é natural para nós a gente renovar o nosso voto de refúgio nas 3 joias, que
é o caminho de transformação para nós. E nosso voto de Bodhisattva, que é de a gente entrar nesse caminho, fazer as nossas práticas para remover a confusão da nossa própria mente, para ajudar os seres a também remover a confusão das suas mentes. Então, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que é o caminho do Bodhisattva, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu badudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drolaventir sangye drupasho Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye drupasho. Tendo renovado nossos votos de refúgio bodhicitta, a gente então invoca a presença de Guru Rinpoche, as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, pedindo que ele possa, nos abrindo, e suplicando para que ele possa remover todos os obstáculos nossos, de todos os seres, externos, obstáculos externos, internos e secretos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a lucidez completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, atividade iluminada, intensa. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dompo Lam Yatsen Chagi Nyudru Nye Pema June Jesu Dram Kurdu Kandru Mampe Kor Keki Jesu Dadru ki jenge lapchi sheksu so Guru Pema Siddhi Hum Morgen Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dompo La Yasen Chagi Nyodrunye Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampeko Keki Jesu Dadru Ki Jenge Lopche Jesu So Guru Pema Siddhi Então, com confiança que surge em nós, com aspiração, com abertura das nossas preces, nossos votos, na renovação do nosso voto de refúgio bodhicitta, com nossa prece de 7 linhas também. Então a gente vê que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. E é com estas bênçãos, com esta confiança, que a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Recebemos então as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. É desse lugar, dessa prática de Guru Yoga, que a gente então vai fazer a nossa prática de meditação de hoje.
Então, queridos, convido vocês para então encontrar uma posição confortável. Podem desligar os vídeos, ficarem à vontade. Alinhe o corpo. E faz 1 ou 2 respirações profundas, soltando o ar estagnado. Liberando, né, as aflições do nosso fluxo, nosso corpo sutil. Tendo soltado o ar estagnado, deixa que o teu baixo abdômen fique na respiração do vaso, que é o abdômen levemente relaxado, enquanto você inspira e expira. Então, com essa base, essa preparação, a gente então inicia a nossa prática. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. E a gente começa estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Preparando a base para a nossa prática principal de hoje. Deixa a consciência então iluminar todo o campo somático, desde o topo da cabeça até a base, onde o teu corpo está ancorado, sentado na cadeira, almofada. À medida que a consciência você vai iluminando todo o teu corpo, as sensações táteis do corpo, vai soltando a cada expiração as contrações, as tensões que encontrar. Solta, libera as contrações na testa, os olhos, as pálpebras, as mandíbulas, pescoço, peito, abdômen, braços e pernas. Deixa o corpo completamente relaxado. Permita que seus músculos relaxem. Então o corpo se estabelece relaxado, quieto e vigilante. E por alguns instantes agora deixa que a tua atenção se direcione para as sensações táteis da respiração, deixando o fluxo da respiração fluir naturalmente, sem esforço, sem nenhum controle. E aproveitando cada expiração para soltar mais e mais as tensões do corpo, mas principalmente os conteúdos da mente, o bate-papo da mente. E tendo estabelecido o corpo e a fala interna da mente em seus estados naturais, então é fácil deixar que a mente fique completamente no presente, clara e relaxada.
E agora, conforme entramos na prática principal, deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. Seus olhos soltos e relaxados. Todos os músculos ao redor dos olhos, da testa, das têmporas, soltos e relaxados. E continue repousando nesse estado de culminância da mente estabelecida em seu estado natural. Relaxada, quieta e clara. No momento presente. Sua consciência completamente relaxada, sem esforço, permanecendo exatamente onde está. O único esforço necessário é liberar, é soltar qualquer fixação que coloca a sua consciência em movimento. Então, livre de qualquer fixação, deixe a consciência repousar exatamente onde ela está, reconhecendo a si mesmo. Ela fica assim quieta como uma chama de vela que não se perturba, ou como uma chama dentro de um lampião protegida pelo vento, protegida do vento pelo vidro. Então assim, como essa chama que não se perturba, fique claramente consciente da consciência que está quieta. Quando a consciência estiver quieta e imperturbável, saiba que a consciência está quieta e imperturbável. E à medida que você vai soltando toda e qualquer fixação, toda e qualquer identificação com os conteúdos da mente, com as aparências que surgirem, então a natural claridade e luminosidade da consciência brilhará sem impedimentos. A experiência da própria consciência vai ficar mais evidente. Quando a consciência estiver relaxada, quieta e clara, saiba que a consciência está relaxada, quieta e clara, consciente de si mesma. Então, da melhor forma possível, durante o restante desta sessão, sustente o fluxo de consciência relaxada, quieta e clara, que se autoconhece, que se auto-ilumina. Essa é uma prática de shamatha, talvez única no Dzogchen, que se chama fundindo a mente com o espaço. E a ênfase principal desta prática é repousar continuamente na consciência que não se move. E quaisquer pensamentos,
quaisquer movimentos que surgirem na mente, sejam pensamentos, imagens, ou então desejos, emoções, quaisquer que sejam os movimentos da mente, tão logo eles surjam, solte-os no espaço. Deixe-os dissolverem, sumirem no espaço. A consciência permanece quieta, clara, consciente de si mesma. E apenas nota e deixa ir os movimentos da mente, que surgirem na mente. Aqui o Lama traz duas analogias para a gente visualizar ou compreender a atitude dessa prática. Na primeira analogia, ele pede que a gente imagine que nós somos como uma pedra no meio de um riacho de montanha. E essa pedra está olhando para baixo. Toda a água está descendo na correnteza do rio, mas a pedra permanece imóvel enquanto a água passa em seu entorno e desaparece montanha abaixo. A pedra não se perturba com o fluxo da água que passa por ela. Nessa analogia, a pedra é a nossa consciência, quieta, imóvel, presente. E a água são os movimentos que surgem na mente. Uma outra analogia que o Lama traz é de você se imaginar como sendo um poderoso e grande Vajra, ereto, firmemente plantado em sua base. E um vento soprando de trás, carregando poeira, folhas, todo tipo de coisas. Você está sentado, esse Vajra está sentado, olhando na direção que o vento está soprando. Então você experiencia todas as coisas passando, vindo de trás, sendo carregada pelo vento e se afastando, indo para longe de você, onde elas desaparecem no espaço, carregadas pelo vento. Vajra é como a nossa consciência, quieta, imóvel, imperturbável. Sejam quais forem os movimentos, sejam quais forem as correntes de pensamentos que surgirem na mente, solte-as no espaço à sua frente, como um vento soprando as folhas, carregando-as para longe. Então, todos os movimentos da mente, eles vão desaparecer sem deixar nenhum rastro. Cada aspecto dessa mente de ser senciente que se manifestar, assim que eles se manifestarem, solte-os no espaço da própria consciência, e deixe que eles desapareçam no espaço. E apenas repouse na consciência que se autoconhece. A gente segue então por mais alguns minutos em silêncio.
Lembra que no começo Lama disse: o único esforço necessário é liberar qualquer fixação que coloca a sua consciência em movimento, qualquer fixação a qualquer aparência, pensamento que surgir. Então apenas solta essa fixação de seguir o pensamento. Deixa a consciência permanecer em seu próprio lugar, imóvel, clara, relaxada, reconhecendo a si mesmo e liberando todo e qualquer movimento que surgir na mente assim que eles surgirem. Solte no espaço. Deixe o corpo relaxado, respiração no seu ritmo natural. Gentilmente, movimentando teu corpo, trazendo a atenção para o momento presente, o nosso encontro.
bem? Liberado o microfone. Algum compartilhamento? Maravilha de prática. Muito Algum compartilhamento? boa. Essa prática é uma prática interessante, né? Que é a prática que o do John Limpa vai sugerir que a gente faça para a gente fazer se a gente quiser fazer um teste, né? Para ver qual é a É essa mesmo, nossa. né? Hã? É essa mesmo, fundidamente com o espaço, né? É. É. Então, se a gente quiser fazer o teste que ele sugere que a gente faça para ver qual é a nossa condição, né? Qual é a nossa condição, né, kármica, aí a gente faz naqueles 20, 21 dias, a gente vai ler aqui, né? Se não, aí a gente vai tomar a mente como caminho mesmo. Aí a gente vai fazer a prática de tomar a mente caminho, que é aí a gente vai preliminarmente reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente, e aí realmente cultivar, né? Tomar, né? Repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente unifocadamente. Até que aí todas as experiências vão, todos os movimentos, pensamentos, energias vão se aquietando, aquietando, né? E aí até a Você gente sabe que poder manter. Oi? várias vezes por dia, eu gostei muito dessa prática. Eu já Sim, tinha gostado dela antes, mas eu fiquei muito tempo sem fazer, anos talvez. sim, Várias vezes eu tô parada assim e é como se eu tivesse a imagem, né, dos meus pensamentos que vêm por detrás e eles fossem indo. sim. Você é, É muito, durante o é dia, em qualquer momento, assim, sabe? Sem eu esperar, já vem aquela. E a mente dá ótimo, uma acalmada, uma limpada. Muito ótimo, bom. ótimo. É muito interessante a gente colocar nessa pitada da prática assim na nossa vida, né? Se a gente se lembrar de E não é reconhecer. intencional, ela tá Oi? vindo. Não é Oi? intencional, eu tô dizendo, Ela já tá ela tá vindo, vindo, né? ela tá vindo Maravilha, sozinha, porque eu não tô eu que tô dizendo pra fazer nada, não. Ela vem, maravilha, maravilha, eu vi você maravilha. pegando o trapo, lá vem ela. É muito Uhum. bonito de ver, muito legal. Que bom, que bom. É que eu gostei dela, eu gostei muito dela. É uma prática simples, né? Porque ela não tem, na verdade, não tem o que fazer. A dificuldade é nós estarmos presos na nossa tendência de reificar, de fixar os conteúdos. É o nosso karma, né? De a gente reificar, da solidez, da olhar os referentes dos movimentos, carregar a nossa consciência, né? A gente opera no mundo um pouco meio que reativo, assim, né? Mas a É, gente pode, bastante. aos poucos, começar a ganhar uma certa consciência desse processo. Para aí a gente poder exercer a liberdade frente a esse automatismo, né? Mas não é uma prática. Se você realmente se propõe a fazer um retiro, por exemplo, de shamatha, realmente atingir shamatha, a gente vai ver que não é fácil. Porque Não. no dia a dia a gente tem os nossos escapes. Mesmo que a gente esteja lembrando, mas a gente está sustentando um modo de operação Diferente. condicionado, bem condicionado. Completamente condicionado, reificado, dual, né? Então, se a gente quer transcender essa mente, de fato, né, a gente vai atravessar esses padrões assim. Isso, né, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho, né? É o caminho, a gente já viu que é o caminho. A gente vai ter que atravessar a nossa mente, né? Iluminar a nossa mente, né? A operação da mente. Oi, Paulo ou Ana. E nesse retiro que a gente fez com o Tenzin, eu pude ver que, além de tudo, tem as emoções subjacentes que eu não me dou nem conta. Hoje eu, por exemplo, tive um nhan aí à noite que foi terrível, sabe? Uma coisa assim assustadora, sabe? E então eu vejo que o pensamento também tem junto uma condição de emoções que estão aí embaixo, por baixo, que eu não sei direito por onde, e que eu desconheço, né? É, E que tá junto e aí vão sendo liberadas, realmente, é eu achei interessantíssimo, assim, assim, é uma coisa assim, maravilhosa, é uma coisa muito interessante. Está na nossa mão,
né? O interessante de ver desse caminho é que é o caminho que não depende de nenhuma outra coisa, assim, depende da gente realmente gerar essa confiança e praticar, né? E praticar. E ter, gerar as condições, claro que a gente vai ter que gerar as condições externas e internas para poder a gente ir trilhando esse caminho. Porque é um caminho é um caminho liberador, assim. E a gente vai atravessar a nossa confusão. O Lama chama assim, o poço do Sansara, né? E tem coisas desta vida, de memórias que a gente nem se lembra mais desta vida, de vidas anteriores. Então tem muitas camadas de karma, de Uhum. condicionamento que a gente não tem noção do que pode estar por baixo. É por Verdade. isso que as instruções explícitas que virão daqui para frente, ele vai falar Uhum. desse processo, né? E nesse vídeo, no vídeo 11, o Lama deixa claro, né? Acho que não foi no vídeo 11 ou no vídeo 12 seguinte que ele vai falar que a gente que vai trilhar esse caminho, que está com essa intenção de trilhar esse caminho, de realmente iluminar a nossa mente, a gente vai se deparar com essas experiências. Porque, na verdade, nós vamos iluminar essas experiências para a gente poder atravessá-las, né? Então, elas surgirão, porque a gente não vai estar mais mantendo uma outra operação que Abafe, né? abafa isso. É. Aham. Que aí dentro da psicologia tem vários nomes que se dão, né? Das nossas atitudes que terminam mascarando, né? Os nossos bloqueios, os nossos medos, as nossas emoções, né? Então elas virão, isso virá à tona. Que maravilha. Mas se a gente tiver na condição, com as condições todas adequadas para fazer esse processo, vai ser maravilhoso, porque a gente vai liberar isso tudo, né? Isso tudo vai sair, a gente vai iluminar. Então, mas a gente precisa estar pronto para isso também. A gente não avança né? É bom a gente ir devagar nesse processo, compreendendo É primeiro as verdade. instruções, claramente, começando a ter as experiências, botando em prática, aí a gente vai gerar confiança, a gente vai ter realizações, e com isso é que vai surgir confiança mesmo, né? Então é um É processo, porque é um caminho. Porque quando eu vi essa emoção, essa coisa, é profundo, te traz assim, é um Yan mesmo. Eu soube o que que é um Yan, porque é uma coisa que antes de iluminar você vê a sua escuridão completa. É horrível. Eu, para mim, naquela hora, aquele momento foi bem difícil. E o bom é que a gente está começando a entender o que a gente vai fazer. A gente simplesmente relaxa, a gente equilibra de novo o nosso corpo, a gente trabalha, né, solta o ar, né, a gente pode trabalhar com a respiração, tem aquelas práticas de purificação com a respiração que a gente não foca os conteúdos, a gente simplesmente captura energia e solta, limpa essa energia pelos canais. Tem várias formas de a gente lidar com isso, né? E outra é só Sim, realmente a gente olhar e deixar ir. Soltar no espaço, como ele colocou agora aqui, né? Deixar ir, né? Mas não vai ser fácil e a gente, né, vai ser um processo, né? E vai depender do nosso grau de experiência, de confiança, né, com a própria prática, com o próprio caminho, né? Oi, Paulo. Oi, Roberto. Olá. A impressão que eu tenho é que é um mergulho no nosso subconsciente, no nosso consciente. É, Só que, de mas alguma é. maneira, Uhum, né, é como se a gente estivesse mergulhando assim numa piscina, porque você fica um pouco, sai, fica um pouco, sai. Aí, no dia que a gente entrar no barco da morte, a gente cai no mar. E aí, cai de nós que a gente não tenha treinado um pouquinho na é, piscina, né? Porque é, aí que você é, chega, tem o refúgio do corpo. Você fala, nossa, aquilo tudo que está. Porque a sétima e oitava consciência, então, a sétima e é, oitava consciência, ela não é consciente para a sexta, ela é fonte, né? é. Eu, pelo menos, não Pois tenho é. na minha É, consciência e lembranças de outras vidas. é. Aí essa prática, esse caminho que o Dude Olimpa nos traz, é um convite para a gente iluminar, a gente chegar nessa experiência Isso, conscientemente, né? Na consciência isso. do sono profundo, sem sonho, ou da morte, né? Então, É, essa dissolução que vai ocorrer no momento da morte, a gente vai experienciar em chamata, porque essa mente grossa desse ser senciente, desse ser humano configurada, ela vai se dissolver na prática de chamata. Claro que esse é um caminho profundo e para a gente fazer um retiro desse, a gente precisa estar com as condições para isso.
o É, local, o mestre, a sanga, o apoio, as nossas condições internas, a compreensão, a clareza sobre a prática. Então, isso tudo tem que estar junto para a gente fazer. A gente não vai se submeter a um negócio desse sem. Até porque a gente claro. nem funciona, E em né? Flori, no Bardo da Morte, a gente vai encontrar aparências. É, exatamente. Como a Né? gente encontra toda noite, né? Quando a gente Quando a gente encontra adormece. toda noite no sono. É, no Isso. sonho. E Aí, uma operação de mente búdica, eu imagino, não tem inconsciente como nós experimentamos. Isso. Isso. Tem Porque só você já botou lucidez. luz em tudo. Isso, só tem a Então a lucidez. gente tenta botar luz um pouquinho, com uma É, lanterninha e é, tal. é, Se a gente operar a mente como um Buda, é. não tem mais Na verdade, o inconsciente. que tem é a inseparatividade do espaço básico dos fenômenos, que é o Dharmadhatu, com o Dharmakaya, que é a consciência desse espaço, que é inseparável dela. Então, a É, mente do Buda é Dharmakaya, inseparável do Dharmadhatu. Então, as sim. aparências surgem no Dharmadhatu. Dharmadhatu é a própria, é a mente do Buda. Então, tudo que surge é inseparável da mente dele. Então, ele não se relaciona com dualidade. Por isso que não Isso. tem. Então, nesse Passa a sentido, ser né? autocognoscente. Isso, exatamente. Mas sair do É, caminho do ouvinte nisso e ter experiência é um desafio, né? é. Porque no Mas. sutil, a gente ainda consegue sair um pouco, eu acho, né? A gente Uhum. analisando, vendo e tal. Aí quando a gente está no aspecto secreto, primeiro que não vai ter que ser um conhecimento que não é mais nem discursivo, nem cognitivo como Não, nós nós conhecemos. estamos tendo direito, nós estamos tendo acesso a isso. Isso aqui, esses ensinamentos do John Limpa são isso. É, Flori, mas é muito Claramente, fácil a né? gente ouvi-lo como É. no caminho do ouvinte. Ah, sim, sim, É sim. Só muito como uma fácil. informação, Mas Por isso, nem é ruim, porque é o primeiro é. passo. Você ouve o troço, aí você chega à Ó, conclusão que aquilo ali tem um cheiro bom. ó, Você mas fala, agora, poxa, então eu tenho que não, mas continuar. agora aqui nós já fizemos uma prática. Nós estamos fazendo prática junto com o estudo. É, eu sei, mas Entende? eu ainda não, eu não Esse posso dizer que sabor, eu. mas esse sabor é assim, a gente vai saborear assim, É, praticando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. É assim que a gente vai saborear. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? não, sim, sim. É, mas eu não posso, não diria, eu não tenho experiência direta, Sim, mas entendeu? não é, sim, mas ela não vai acontecer assim. Não, eu A sei, eu gente vai sei. tendo as experiências, a gente vai tendo a experiência agora, por exemplo, de reconhecer que a nossa e tem a experiência da consciência e tem os movimentos da mente. Uau! Isso já é um reconhecimento. Isso já é uma coisa Ah, muito profunda. e tem um efeito colateral ótimo, porque aí no cotidiano a gente não é tão arrastado pelas coisas. Sim, sim. Porque Já no é uma cotidiano, liberação, você, quando é um acontece uma nível coisa de que liberação. é isso, quando sai da zona de conforto, porque na zona de conforto é tudo ótimo, né? É, Mas quando sai, o primeiro pensamento que vem é: calma, é, isso tem que ser um laboratório. é, Você arrastado assim é. direto. É um nível de Eu acho liberação. que isso aí já é um. Aí esse já dá para ter experiência Sim, direta de a forma. gente já vai Na minha tendo. vida, entendeu? Exatamente, a gente já vai É, tendo. A gente já está exatamente. praticando. É isso mesmo. É ter que ter paciência, perseverança, né? Como o Né? Lama Santen diz, né? Verdade, coragem, paciência e perseverança. Os últimos itens do roteiro de 21 itens dele. Né? Então é por aí. São as pequenas realizações, né? Sim, São as sim, pequenas realizações, o pequenininho. exatamente. O Eric fala isso, pequenas, são pequenas, mas Isso, ele diz assim, se a gente não tivesse isso, talvez nem tivesse motivação para continuar praticando, isso. mas é porque a gente tem as realizações, é o que nos motiva para a gente conseguir Com certeza. trilhar o caminho. Com certeza, com certeza, com certeza. Pequenas mesmo. É assim que vai. A gente vai É furando, pequenininho, como a né? Lama diz, a gente vai furando o Sansara com essas pequenas realizações. Até o momento que, pô, os buraquinhos começam a ficar maior, daqui a pouco, né? Coisa vai. Mas é um Alguma processo. coisa mais. É um É, processo. A muita gente já, paciência. a gente já não vive igual, né? Na total escuridão. Não tá mais igual. Tem já um buraco. Já tem um buraco aí. Tem alguns buraquinhos aí. Entendeu? Então, é De assim. certa forma, entre o branco e o preto tem o cinza. Aí você já teve experiência do cinza. Você fala: olha, eu não É. estou no preto, mas Aham. não é só o branco, Aham. entendeu? Tem o cinza. Aham. É mais ou menos o que a Marcele falou. Uhum. Isso dá um gás, Isso, com né? certeza. E é Vai porque gerando confiança. Esse é o caminho, né? É o caminho. Pois tá bom, queridos. Vamos tentar aí. Vamos tentar chegar, retomar. Estou tentando ver como é que. Mas eu preparei aqui, deixa eu ver onde a gente vai. Eu vou ler onde a gente parou no Essência Vajra. Primeira coisa, vamos reconectar com o nosso texto. Depois eu queria dar um passeiozinho por outros dois textos.
que é do Tantra Vajra, e da Visão Iluminada de Samantabhadra nessa mesma etapa, né? Então, no Visão Iluminada de Samantabhadra, que aqui eu trouxe o texto raiz para cá, para esse texto aqui, só tirei a parte raiz, né? A gente vai iniciar esse capítulo aqui, né? As instruções explícitas. O capítulo anterior que a gente viu foi o que é chamado aqui, né? Tomando a mente como caminho, mas na verdade são as instruções iniciais, né? Para a gente começar a tomar a mente como caminho, né? Que começou a gente primeiro, ele falou das preliminares, da prática de Guru Yoga, depois ver a primazia da mente entre corpo, fala e mente, e tendo visto que a mente tem a primazia, todos os fenômenos, né, surgem da mente, o corpo, a fala surge da mente, então a gente vai olhar para a natureza da mente, a vacuidade da mente, a essência, a natureza essencial da mente, que a gente viu. Chegou lá que a gente vai reconhecer que, ou nessa investigação que a gente vai fazer inicialmente, que é uma prática de Vipassana na natureza da mente, a gente pode chegar a reconhecer Rigpa, né? Os alunos de faculdades superiores vão fazer essa prática de Vipassana na natureza da mente, vão atingir Shamatha aí, e Vipassana e aí reconhecer Rigpa direto, assim. Mas os de faculdades superiores, que já vem com um momento kármico de prática, basta ouvir isso, se conectar com fazer isso, e já reconhece de novo, né, a natureza da mente. Atravessa e reconhece de novo, né? Então a gente viu a natureza essencial da mente como espaço, né? E aí a gente viu o último tópicozinho desse capítulo anterior foi quando ele fala dos frutos da prática, né? Quando a gente fizer essa prática, ela vai dar frutos. E vai depender das faculdades dos alunos. Ele vai dizer, tomando a mente como caminho, uma pessoa de faculdades superiores realiza diretamente a natureza da existência da talidade, ou seja, a realidade última, e atinge a consumação de Sansara e Nirvana, alcançando a liberação no domínio absoluto do espaço prístino. Uma pessoa de faculdades superiores. Basta fazer o que ele sugeriu desde aqui, que aí a pessoa já vai atingir Shamatha, Vipassana e aí reconhecer Rigpa simultaneamente, como ele vai falar, né? No Tantra Vajra ele vai chamar esses de indivíduos simultâneos, esse de faculdades superiores. Então, uma pessoa de faculdades medianas atinge essa certeza no reino da não-forma, o Samadhi. E uma pessoa de faculdades inferiores experimenta o êxtase no reino da forma. Para uma pessoa cujas faculdades são mais básicas, o caminho é experimentado como felicidade no reino do desejo. Por favor, mestre, explique como isso acontece. Quem está falando aqui é o Bodhisattva Vajra, quem está respondendo ao mestre, que é o grande vacuidade ilimitada. Né? Ele está dizendo isso. Então ele está reconhecendo isso. Né? Ele mesmo reconheceu o que pode acontecer com os diversos tipos de discípulos. Mas aí ele pergunta, então, mestre, por favor, explique como é que isso acontece. Aí é quando a gente vai entrar nesse capítulo que a gente está agora. Né? Ele vai dar as instruções explícitas. Aí o mestre respondeu, ó Vajra da mente, primeiro, funda essa mente com espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo, no livro é a página 123, e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, fixe a sua atenção em uma pedra, em um bastão, em uma representação física do Buda, ou em uma letra, ou seja, em algo externo. E permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, imagine um bindo, uma esfera de 5 cores, radiante e claro em seu coração, pequenininho, mas bem, né, luminoso. Fixe a sua atenção nele, então imagine, agora um objeto imaginado. Fixe sua atenção nele e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Para alguns, isso, ou seja, fazer essas práticas que ele sugeriu aqui, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio, ou seja, levam essa pessoa a atingir Shamatha. Lembra que as qualidades da consciência substrato é bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos, né? Que é clareza e vacuidade aí, nesse sentido, né? Vazio, ausência de conceitos. Então, para alguns, fazer apenas isso aqui, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio. Isso atinge Shamatha. Essa experiência, desprovida de pensamentos, como um oceano sem ondas, é chamada de quiescência com sinais. Quiescência, no caso, né, Shamatha com sinais.
Ou seja, nessa instrução preliminar, que não é a instrução da prática realmente de tomar a mente como caminho, ele está dizendo, é uma prática onde a gente vai fazer, uma prática onde a gente vai ter uma chamata, mas tendo um objeto de atenção aí ainda. Desde o objeto grosseiro, que é uma coisa física, ou o próprio espaço como um objeto, que ele vai chamar, que a gente vai pedir que direcione a atenção para o espaço externo. Espaço, a gente vai se relacionar com, a consciência vai se relacionar diretamente com esse espaço, assim. Então vai ter um vetor ainda nessa prática, né? Ou então um objeto interno, que é essa visualização desse bindu no coração. Então, isso aqui foi a instrução que ele deu no Vajra Essence para esse teste inicial. Aí ele vai dizer, eu vou só seguir mais um pouquinho aqui, para a gente ter uma noção um pouquinho do que a gente vai ler, certo? A gente não... Ainda tem os comentários do Lama, né? Então o Lama vai comentar essa primeira parte, depois vai comentar a segunda. E depois eu queria comparar esse texto raiz aqui do Vajra Essence com o texto raiz do Tantra Vajra e do Visão Iluminada de Samantabhadra, que foram 2 textos que a gente já viu dessa fase 1, dessa mesma fase 1. Tem umas sutis diferenças aí nesses 3 textos. Então ele vai dizer, aí ele diz, né? Então ele deu essa instrução. Vá para um lugar, funda sua mente com espaço externo, permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Depois, pegue um objeto externo, uma imagem, uma letra, uma pedra, e permaneça com a atenção ali por equilíbrio meditativo por 7 dias. E depois, pegue um objeto interno, essa visualização desse bindu, e também permaneça. Para alguns, essa prática rápida, esse teste, posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, vazia e clareza, ou seja, a pessoa atinge shamatha. Aí ele vai dizer, alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos, porque a sua mente é muito agitada. E eles experimentam, se eles fizerem isso aqui, experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração. Tipo, né? Aí tá ligado com as emoções, né? Tristeza, aquela coisa, né? No canal de força vital e assim por diante. Aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com a atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. Então, aqueles que não conseguem fazer aquele teste com aquela prática de soltar a mente no espaço, e porque os pensamentos a pessoa vai se agitar durante esse curto período, aí é que vai tomar a mente como caminho. Vai cultivar, né, a quietude da consciência, vai permanecer na quietude da consciência, observando com atenção plena e com introspecção os pensamentos, só observando, deixando que eles sem se fixar, só observando, deixando de ser o que eles são, não vai fazer nada com eles, nem abafar, nem modificar, nem nada. O Lama vai explicar isso depois, mais à frente, né? Então a quietude, sem pensar em coisa alguma, ou seja, quando a mente está clara, quieta, sem surgir nada, é chamada de quietude no domínio da natureza essencial da mente, que é o próprio substrato, né? Os movimentos e surgimentos dos vários pensamentos são chamados de flutuações. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Com essa explicação, atinja a compreensão desses pontos. Então, até aqui, é como se a gente deu uma olhada mais ampla, a gente vai voltar para os comentários do Lama, certo? O Lama vai comentar aqui, vai comentar essa parte aqui, depois é que ele vai fazer esse comentário. Então, aqui, sinteticamente, o Vajra Nascido lá que está dizendo é que, se você não consegue fazer essa prática de teste dos 21 dias lá,
fundir a mente com o espaço, ou aí ele vai dizer, o Lama vai dizer, no Vajra Essence, ele deu essas duas opções de usar mais dois outros tipos de objetos, né, nessa prática de shamatha com sinal. Que ou você coloca a mente no espaço, ou você coloca a mente no objeto externo, ou você coloca a mente no umbindo. Então, ele deu mais dois. Mas nos outros dois textos, ele só fala fundindo a mente com o espaço. Na verdade, ele diz, a instrução do Vajra nascido do lago foi só uma, do John Limpo, porque acrescentou nos outros dois textos esses dois outros objetos. Mas aí, se a gente não consegue atingir shamatha com essa prática, então a gente vai ter que permanecer, vai ter que cultivar a atenção. A gente vai cultivar aqueles 4 tipos de atenção plena. Atenção plena unifocada, onde a gente vai repousar na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente, simultaneamente, sem deixar. Porque agora a gente reconhece a experiência da consciência, depois a gente reconhece o movimento da mente, aí a gente volta para a quietude da consciência, vê o movimento da mente, a gente fica meio que. A prática ainda não. Primeiro a gente vai demorar um pouco para reconhecer claramente a experiência da consciência, da quietude da consciência, e ver que ela é diferente da experiência dos pensamentos, dos movimentos surgirem na mente. E aí também as emoções, porque tem as aparências objetivas que surgem na mente, né, que são os pensamentos e imagens, mas tem as aparências subjetivas, que é isso que a Ana falou, as emoções, os impulsos internos, as motivações, né? Então aí são muitos fatores, estados mentais que a gente pode começar a perceber, né? Intenção, né? Enfim, tem aquele rol dos 51 fatores mentais que o Lama, nesse estudo do domingo, que a gente está começando né, vai retomar com a gente, ele está dando, ele trouxe ele falou dos 5 fatores que são sempre presentes, né? E ele começou com a intenção, né, a motivação, a atenção plena, enfim, né? Tá lá os 5 fatores. Mas assim, a gente vai reconhecer isso tudo claramente, assim, quando a gente começa a gerar essa condição de olhar para a mente. Mas ele diz, para isso, você primeiro tem que reconhecer a quietude da consciência, os movimentos da mente. Né? Ver a quietude, ver os movimentos e a própria consciência disso. A gente vai ter que primeiro deixar clara essa experiência, para depois começar as práticas de cultivar os 4 tipos de atenção plena, que a primeira é a atenção plena unifocada, onde a gente vai permanecer na quietude da consciência em meio ao movimento da mente simultaneamente. Então, essa vai ser a prática depois, para a gente de qualidades inferiores, vai ser a prática principal, provavelmente, né? Então, aí eu queria só compartilhar com vocês, deixa eu pegar aqui, rapidamente nos 2 outros textos, no Visão Iluminada de Samantabhadra, que é mais curtinho, deixa eu mostrar para vocês primeiro. Eu estou mostrando porque a gente provavelmente aqui a maioria de nós já fez esses retiros com o Lama, né? Que ele já deu Visão Iluminada de Samantabhadra e já deu também o Tantra Vajra. A fase 1 está nesses 2 textos também. Então, a gente pode depois checar isso. Né? Mas aí no Visão Iluminada de Samantabhadra, nessa fase 1, nesse mesmo momento aqui em que o Bodhisattva, a faculdade de atividade mental, que ele chamou aqui, né? Faculdade de mental, ele responde, né? Ele está examinando a natureza da mente, né? Essencial da mente. Ele diz, eu sou vacuidade não surgida, portanto não há nenhuma origem de onde eu tenha surgido. Eu sou vacuidade não local, portanto não há nenhum lugar onde eu permaneça. Eu sou vacuidade não estabelecida, então não há destino para onde eu irei. Tá vendo a origem, a localização e destino da mente, né? Aí ele termina dizendo, todos que estamos aqui reunidos, né, a Assembleia de Bodhisattvas junto do Vajra Nascido do Lago, ele diz, todos aqui não são diferentes de mim, portanto, que o mestre, por favor, revele as profundas instruções para me liberar. Aí o Vajra Nascido do Lago responde, ó exibição mágica de discípulos, ouçam. Agora é fundamental que vocês conheçam suas próprias características, ou seja, olhe para a mente diretamente. Existem 2 tipos de caminho. Os indivíduos com faculdades supremas prosseguem dentro de si mesmos por meio da travessia direta. E os indivíduos com faculdades médias ou inferiores prosseguem gradualmente, na dependência dos estágios e dos caminhos.
Para investigar isso, primeiro fundam suas mentes com espaço externo vazio e permaneçam em equilíbrio meditativo por 20 dias. Veja que aqui ele só deu a opção do fundir a mente com espaço vazio, permanecer por 20 dias. Ao fazer isso, os indivíduos do primeiro tipo, ou seja, os medianos, perceberão a natureza essencial originalmente pura da base primordial com o olho da sabedoria e a identificarão dentro de si mesmos. Aí os indivíduos medianos, se fizesse essa prática de 20 dias, esse teste aí de nivelamento, como o Lama chama, ele diz assim, eles vão atravessar, eles vão fazer prática de shamatha, vipassana e aí reconhecer Rigpa, não simultaneamente, como os indivíduos de faculdade superiores, mas eles vão fazer isso como eles sequencialmente, mas muito rapidamente. É como eles dizem, como uma faca quente cortando a manteiga. Rapidamente passa, porque 20 dias é muito rápido, né? Fazer esse processo e você atingir Rigpa em 20 dias é muito rápido. Então, indivíduos de capacidade medianas vão fazer isso. Os indivíduos dos dois últimos tipos, que nesse caso aqui ele falou isso, né? Mas serão atormentados pela confusão e pela ansiedade. E uma vez que suas mentes não pareçam se fundir com o espaço, eles passarão tempo em fabricações e esforços, ao mesmo tempo em que ficarão aprisionados em muitos pensamentos. Aqui está o caminho para eles adentrarem os estágios e caminhos. Eles devem praticar identificando a consciência como quietude e reconhecendo os pensamentos como movimento, como pessoas assistindo a um show de ilusões de ótica. Meditando diligentemente com grande entusiasmo, todos os conjuntos sutis e grosseiros de pensamentos serão acalmados no oceano da base primordial. Permanecerão em um estado de quietude inabalável e a experiência de shamatha surgirá. Certo? Então aqui é como ele colocou essa instrução lá no Intenção Iluminada de Samantabhadra. Ele deu apenas uma opção de fundir a mente com espaço por 20 dias, e aí, porque lembra que a gente reconheceu, quando a gente estava fazendo a prática de Vipassana, reconhecendo a natureza da essencial da mente, a gente vai ver que ela não tem localização, origem nem destino, ela é como espaço. Lembra? A gente chegou a reconhecer isso. E aí eles, então agora, deixa a mente fundir com espaço por 20 dias. E aí você poderá, se for indivíduo de faculdade superior, vai atravessar para, nesse caso aqui do Intenção Iluminada de Samantabhadra, vai atravessar direto para Rigpa. Né? Senão você vai ter que identificar, porque os movimentos de pensamento vão surgir, você não vai conseguir se estabilizar nessa prática. Então, aí você vai ter que realmente cultivar um caminho de atenção plena. De onde a gente vai identificar a quietude e o movimento e permanecer unifocadamente consciente desse processo. Até que toda essa mente se acalme, sem deixar a consciência se arrastar pelos, né? Aí vem ouvir os niyama, experiências meditativas, foi um processo. E até que a gente possa atingir shamatha. Né? Oi, Ana. Oi, Paulo. A pergunta é bem idiota. Ele fala, fique por 20 dias. Mas 20 dias é 20 muita dias. coisa. 3 Precisou semanas, comer, dormir, acordar. Mas aí Então, ele vai explicar que, quando ele vai fazer o comentário no Aquietando a Mente, que a gente vai ler, ele vai dizer, você tem as sessões de prática, que normalmente no retiro, você pratica uns 14 horas por dia, 12 horas por dia, certo? Vai passar um tempo dormindo, que não é muito, porque quando você está calmo, você também termina dormindo um pouco menos, né, no retiro, e vai ter só um momento que você vai ao banheiro, vai almoçar, vai jantar, né, são momentos, quando você está em retiro, a tua rotina é muito simplificada. A comida já é bem limitada, aquela coisa muito prática, assim, aquele arrozinho integral, com não sei o que, pronto. É uma coisa bem simples, né? Eu mesmo, quando entro em retiro, eu já faço logo um arroz para 7 semanas, congelo. Pronto. Eu nem perco tempo fazendo almoço. Então, o almoço é meia hora. E aí você, durante esse processo, ele disse, você mantém a continuidade da prática. Você vai continuar, no que você fizer
que você tiver que se movimentar num retiro desse, você mantém a continuidade da prática. No caso, ele teria que manter a continuidade da mente se fundindo com o espaço externo. Então, a mente, apesar de estar se movimentando, pegando um prato, botando a comida, comendo, ele está fazendo isso mantendo a prática, que é fundindo todas as aparências com espaço, né? Então é um E até processo. dormindo, né? E até Não, aí dormindo, dormindo. a pessoa vai dormir e de repente tem, né, sonho lúcido, enfim, né? Yoga dos sonhos. Exatamente. Depende da experiência do praticante, né? Eu ia perguntar, porque eu, por exemplo, quando eu durmo, parece que eu desmaio, entendeu? Eu tô assim, às vezes eu sinto um pouco, às vezes, que tá vindo, e de Isso. repente, puf! É, Aí depois, ou eu sonho, ou não sonho, e depois eu é. acordo, parece que eu renasci no bardo da vigília. Eu Uhum. imagino que o sujeito fique 14 horas no bardo da meditação. Ah, eu acho que o sono dele deve ficar um pouco Diferente. diferente. Não Você, tem não, como. primeiro, ele vai ver. Esse teste, para ser bem sucedido, você tem que ser indivíduo de capacidade superior ou mediana, que já É, é sei. altíssimo. Então, talvez não seja o nosso caso aqui. Para a gente saber, a gente teria que fazer o teste. Mas, não, né, a gente É, checando, é, né, mas senão a gente já mesmo. vai direto para a prática que a gente vai fazer, que é o Mas, caminho Flori, mesmo uma da. pessoa de capacidade inferior que consiga ficar um dia, 14 horas na meditação, Já já é me uma parece coisa. É, relevante, não, né? com Imagina, a certeza, gente com certeza. 14 anos, você só levanta para fazer xixi, É. come uma águazinha, Claro bota um que. arrozinho É, e volta lá. Aí, na hora que você dorme, talvez não seja o desmaio, talvez você. com Não sei, certeza. eu estou só Sim, com conjecturando, certeza, com certeza, com certeza. né? Claro que para você entrar num retiro, primeiro você precisa ter as condições, você tem que ter experiência. Não é simples. Então se a gente for entrar num retiro agora aqui de 10 dias, pela primeira vez, vai estar longe de a gente estar sustentando tantas horas de prática, vai ser muito menos horas, a gente vai dormir mais, porque a gente vai estar super cansado, a gente vai estar desativando a nossa mente da nossa vida usual, a gente vai, nos primeiros 2, 3 dias, a gente vai sofrer um pouco, vai ter um mal-estarzinho, assim, com uma abstinência, síndrome de abstinência, do Sansara. A gente vai ter uma certa síndrome de abstinência. O corpo vai sentir, porque não está acostumado a ficar muito tempo parado mesmo, né? Aí vai sentir dor, é por isso que no SEB, por exemplo, o Lama coloca os retiros fechados de no mínimo 10 dias. Porque ele sabe que os 3 primeiros dias é uma turbulência. Até você chegar um pouco, né? Quando eu fiz o meu primeiro retiro, foi um retiro de 3 meses. O primeiro retiro que eu fui foi um retiro de 3 meses. 1 mês e meio para eu sentir que, sabe, relaxei. A primeira semana, e ajustar a almofada, e não conseguia almofada, e a perna doía, e não sei o que doía, e bababá, e bebê. A rotina, porque não era um retiro solitário, era um retiro com 5 pessoas. Então imagine, tinha uma rotina para ajustar, né, nem horários, bababá. Com 1 mês e meio foi que eu senti que a coisa acalmou, assim. Claro que não é que não estava, não, tudo estava fluindo, mas a nossa energia, a nossa mente demora para a coisa assentar. Tá entendendo? Então não é. A gente vai ver. É legal a gente ver. Qualquer experiência de retiro é maravilhosa. Maravilhosa. E nas semanas finais, você já conseguia ficar em posição formal, assim, por volta de 12, 13, 14 Não, horas não, no tudo isso dia? não, não. Um retiro de iniciante, né? Retiro de iniciante, né? A gente ficava de manhã, a manhã toda, mas a gente fazia assim, a gente levantava, né? A gente fazia um quinrim, era prática de 15 minutos, tocava o sino, nananã, em 15 minutos o quinrim, voltava, tinha um ritualzinho de práticas que o Lama montou, o Lama Santa montou, né? Pra gente seguir. Aí depois o intervalo do almoço, descanso aí 2 horas da tarde até as 5, depois intervalo para yoga, e depois à noite, mas não chegava a 10 horas por dia de prática, entende? E o Direto, assim. sono ficou Aí o diferente? sono O vai, sono? vai modificando. Ficou um pouco menos É, né? sono no começo, né? Depois menos sono também. Tem mais sono no começo, porque você vai ajustar. Depois menos sono, bem menos sono, né? Mas sonho lúcido, eu não tive. Não conseguiu, Não, né? não. Ah, tá. Viu? Então, assim, porque depende da prática diária. A prática diária vai influenciar
muito na prática da noturna. Então, aí eu tenho constituição fogo e ar, assim. Então já é mais difícil também, entendeu? Mais difícil. No meu tiro de um É. ano, eu passei mal, assim. Teve um momento que eu desmaiei e tal. Muita energia, assim. Você chegou a ficar um ano no segundo Não, retiro? mas no segundo, no terceiro, lá mais na Ah, frente, já aqui perto, já em 2018. Isso foi em 2007, de Poxa, eu não 3 meses. sabia que tinha ficado tanto tempo. Mas não foi fácil. Mas é um retiro, eu considero assim, ainda eu não estava com as condições perfeitas assim. Mas todo retiro é maravilhoso. Maravilhoso. Você tem insights, você tem experiências, você vê os seus obstáculos, você começa a reconhecer claramente os seus obstáculos, entende? Você começa a ver a confusão claramente. Aí é maravilhoso. Todo retiro é maravilhoso, assim. Toda experiência de retiro nunca é em vão. E você Nunca. chegou a ficar um ano. Você só Fiquei, saiu. Você ficou na um ano com verdade, pouco. fiquei assim, foi 2 meses lá no SEB Caminho do Meio, primeiro, porque a casa não estava pronta ainda de retiro. Uhum. Aí depois eu fiquei 15 dias mais ou menos ajustando, cheguei lá ainda na obra, um caos, ainda 15 dias foi de ajustar a casa, para fazer os móveis, ajeitar, lixar, não sei o que, ajeitar estantes para se acomodar, né? E aí, mais esse 10 meses lá, né? No centro de retiro, lá no Jetavana. E com pouco contato com o mundo externo. A gente lá isolada, só lá. Eu saí uma vez ou duas com o Henrique, o Li, a gente foi lá numa cidade próxima, São Francisco de Paula, umas 2 vezes, mas o tempo todo Uhum. lá, sem sair de lá. E eu saí, Interessante. quando eu tive esse bloqueio energético, eu Uhum. passei uma semana internada, na verdade fiquei um mês fora, porque eu fiquei assim, uma semana internada no hospital da PUC, porque a gente ficou só para checar o que podia estar acontecendo, porque eu desmaiei 2 vezes. E aí, para ver, podia ser alguma coisa, né? Então, mas realmente nada. Foi só paracetamol e checando os exames e não deu nada. Aí eu fiquei ainda na casa da Raquel por as 3 semanas seguintes, porque tava todo mundo, a sanga tava toda fora, o lama tava fora. Era um encontro em Alto Paraíso dos tutores, tava todo mundo fora. O lama ficou meio com receio de eu ficar lá sozinha, acontecer mais alguma coisa e a sanga tá desarticulada para me socorrer. Eu fiquei na casa da Raquel, mas sozinha, em retiro. Aí eu segui as práticas lá. Assim, né? A prática, mais um ambiente mais relaxado, mas depois eu voltei para lá pro retiro, né? Aí quando passou esse processo, aí eu senti que minha energia ficou. Sabe aquela coisa? Eu podia estar começando agora o retiro, né? Porque a energia acalmou, assim, sabe? Muito. Assim. Então é um processo. Bem interessante. Então tá, deixa eu mostrar aqui o outro texto. Deixa eu ver aqui. O Tantra Vajra, que é o mais interessante. Mas vamos seguir devagar aqui, né, gente? A gente não vai correr, não adianta. Tá? Aí o outro texto que o Lama comenta essa etapa, né? Como indivíduos com faculdades específicas podem entrar no caminho, que foi o que o Lama comentou lá no vídeo 11, né? Tá bem legal essa importância de entrar no caminho, né? E como é que dependendo do nosso momento kármico, vai esse conjunto de ensinamentos desse caminho que o Junji Olimpa está trazendo para nós, vai ter efeitos diferentes, né? Pode ser muito mais rápido para um, dependendo da sua preparação, né? Que você já traz, né? Aí ele vai dizer, então, como indivíduos com faculdades superiores entram no caminho? Então, esse aqui é o texto raiz do Tantra, e aqui é os comentários que o Dudjon, que é o texto recebido do Vajra Nascido do Lago, né? E aqui é os comentários que o próprio Dudjon Limpa faz ao texto do Tantra, que é o que ele recebeu, né? Então, indivíduos simultâneos entram no caminho sem base e sem raiz, que é os de faculdades superiores, ele chama de simultâneos aqui, né? Outros deveriam repousar no espaço, e dentro de 3 semanas entrarão no caminho do mistério definitivo. Aí o Dudjon Limpa comenta, assim, ao simplesmente determinarem, e o Lama comentou isso já no vídeo 11 que a gente assistiu, vejam de novo, por favor. Então, assim, ao simplesmente determinarem a natureza última da mente como sendo sem base e sem raiz, indivíduos com faculdades superiores
pertencente à classe dos simultâneos, identificam a vasta consciência desimpedida que permanece depois de a inteligência discriminativa, a prágna, ter desaparecido naturalmente, porque a mente dissolveu, né? Como, né? Depois da inteligência discriminativa ter desaparecido naturalmente. Como essa é a consciência primordial, que eles vão estar identificando, porque eles atravessaram a mente grosseira, a consciência substrato e atingiram o Rigpa. São simultâneos. Certo? Então, como essa é a consciência primordial que transcende a mente, eles entram no caminho autêntico. Então, porque ele diz, o caminho autêntico é a gente reconhecer Rigpa. Esse é o caminho autêntico. Shamatha, como ele diz no vídeo, é como se fosse a rampa de acesso para a gente entrar no caminho autêntico, para reconhecer Rigpa. Porque Shamatha, se a gente atingir Shamatha e tiver as instruções de apontamento, que é a fase 2, que é Vipassana, na natureza da mente, da própria consciência substrato, aí a gente atinge Rigpa, aí a gente toma Rigpa como caminho. Aí é o caminho irreversível. Se a gente ter o reconhecimento de Rigpa, a partir desse reconhecimento, a gente vai agora olhar toda a nossa experiência, vai furar a nossa experiência, aí vai ser uma prática de Vipassana agora, tendo o Rigpa como a consciência que vai examinar os fenômenos, né? E aí a gente entra no caminho irreversível. Mas aí ele diz, indivíduos simultâneos, eles entram no caminho, direto. Só investigar a natureza da mente, essa prática que a gente faz antes de começar a fazer a prática de tomar a mente como caminho, que é investigar a origem, quem é o primordial, entre a mente, o corpo, a mente e a fala, é identificar que a mente é primordial e qual é a origem, localização e destino da mente, ver que a mente não tem base nem raiz. Os indivíduos que têm esse momento kármico, que são chamados de faculdades superiores ou simultâneos, eles atravessam diretamente para Rigpa. Direto, simultaneamente. Viu isso, e já atravessa. Aí como indivíduos de faculdades mentais medianas e inferiores entram no caminho. Então, os faculdades medianas entram no caminho. O primeiro desses dois, que é os medianas, ou seja, os outros que não têm a boa fortuna, o primeiro desses dois tipos de indivíduo, ou seja, os outros que não têm a boa fortuna de identificar a consciência primordial daquela maneira lá que os indivíduos simultâneos fazem diretamente, eles devem, o primeiro, que é os medianos, porque tem os inferiores, né? Então os primeiros, os medianos, eles devem se retirar para um lugar solitário, praticar Guru Yoga e receber as 4 iniciações. A seguir, deveriam meditar sobre o domínio do espaço externo, ou uma pedra, um graveto, aí ele diz, aqui o Vajranasi do Lago falou apenas repousar no espaço, mas aqui o Dudjom Limpa coloca não só o espaço, mas também uma pedra, um graveto, ou coisas como uma imagem de Buda ou sílaba semente, porque no Vajra Essence ele vai dar essa instrução, de você ou fundir a mente com espaço externo, ou usar algo externo, um objeto externo, e também um objeto imaginado, né? Ou poderiam visualizar em seu coração uma esfera de luz radiante de luz, das 5 cores, sustentando a sua atenção nessas 3 semanas, né? E repousando em equilíbrio meditativo, dentro de 3 semanas eles verão a natureza primordial da existência com os olhos da sabedoria. Os indivíduos medianos, eles vão atravessar, não simultaneamente, mas, ele diz, né? Sequencialmente, mas muito rápido, como uma faca cortando manteiga. A faca vai, não é simultânea, ela vai cortar mais rapidamente, né? Uma faca quente cortando manteiga, ele ainda fala assim, Lama. Então, os indivíduos medianos, com essa prática de 20 dias, entrarão no caminho do mistério definitivo, que é a grande perfeição, ou seja, vão realizar Rigpa também. Então, aí o Lama brinca, talvez a gente já saiba qual é a nossa condição, não é nem simultâneo e nem mediano. Então, mas para saber mesmo se é mediano, a gente teria que fazer esse teste, certo? Pô, vai lá que, né, a gente já tem as condições. Mas se não, a gente vai valer a pena, qualquer retiro vale a pena, porque a gente vai ter insights, a gente vai ver a nossa mente. Aí, então, como indivíduos com faculdades inferiores entram no caminho? Esta sessão tem 2 partes, tomando aspectos da mente como caminho, tomando a mente impura como caminho, e tomando a natureza essencial como caminho. Porque aí a gente aqui vai ser a fase 1, e aqui é a fase 2. A fase 1 é atingir Shamatha,
e a fase 2 vai ser a Vipassana na natureza da consciência substrato, que aí vai atravessar para a Brikpa, certo? Que é a fase 1 e a fase 2. Aí ele vai explicar essa primeira parte. Então, tomando aspectos da mente como caminho. Aí tem o ensinamento, que é o texto raiz, a explicação que o do John Limpa dá e a síntese, que esse aqui é um ensinamento mais longo, né, aqui. Bem detalhado, bem interessante a gente ver. Depois a gente vai ver os vídeos que o Lama vai comentar isso, mais à frente a gente vai dar uma olhadinha nesses vídeos também, porque ele traz muita coisa interessante aqui. Então ele vai dizer, aqueles da classe com faculdades inferiores, provavelmente todos nós aqui, identificam primeiro quietude e movimento e, tomando a mente como caminho, são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Então aqui nós vamos, né, não tendo a fortuna de identificar a consciência primordial daquela maneira que os outros tiveram, primeiro a gente vai ter que reconhecer a diferença entre a quietude com respeito à consciência e ao movimento dos pensamentos. E tomando primeiro os aspectos da mente como caminho, finalmente são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Aí a gente vai praticar os 4 tipos de atenção plena. Atenção plena unifocada, atenção plena manifesta, ausência de atenção plena e atenção plena auto-iluminadora, certo? Que é o nosso caminho. Esse é o caminho que a gente vai cultivar, certo? De fato. Ok? Então eu queria trazer, porque pra gente ter uma noção, que a gente já viu isso nesses 3 textos, nesses 3 retiros, né? Tá vendo agora o Vajrayana, né, no estudo do livro. A gente já viu nesses outros 2 textos, 2 retiros. Aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Lama desse retiro de 2019, que eu achei muito interessante, porque foi presencial, a Sangha estava ali, porque a visão iluminada de Samantabhadra foi online, lembra? Foi online, foi um retiro online já. Mas aí esse do 2019 foi muito, muito precioso. O Lama estava muito inspirado, a Sangha estava ali presente, então os ensinamentos são preciosíssimos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha também quando a gente estiver lendo aqui, aí a gente vai se conectando com o vídeo 12, o vídeo 13, certo? Mas se vocês quiserem já se antecipar, quantas vezes a gente ouvir, 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes vai ser maravilhoso. Cada vez a gente vai aprofundar mais. E são ensinamentos para a gente ver muitas vezes, até a gente realmente ir abrindo na nossa experiência, na nossa compreensão, na nossa realização, né? Cada vez que a gente ouvir, a gente vai ver diferente. Não tenho dúvida disso, né? Tá bem? Então, o que eu pensei para hoje, tudo bem com vocês aí? Eu pensei para hoje a gente começar a leitura lá, pelo menos a gente vai lá para o texto, certo? Para o nosso texto do Vajrayana. Então, vamos lá. Ver onde é que a gente vai conseguir parar, já são 9 horas. Cadê? Tá aqui. Então, nós estamos aqui nesse capítulo, né, que é um novo capítulo, nesse livro aqui, como foi organizado o texto, né, foi em capítulos e tal, então está no capítulo chamado As Instruções Explícitas. E aí, vai ter vários tópicos aqui que a gente vai passar, né, obstruções psicofísicas, estabelecendo a mente em seu estado natural, que aí vem os 4 tipos de atenção plena, aí os Nyam, sinais da experiência meditativa, sinais de progresso, Nyam surgindo de diferentes constituições psicofísicas, realizando a prática e a realização de Shamatha. Então vai ser um capítulo bem interessante, focado mesmo agora na prática, né, assim, né, no que a gente vai encontrar, né. Vou fechar aqui. Então, ele começa. Então, ao pedir ao mestre para explicar como isso acontece, porque a gente terminou aqui, né? No texto raiz, ele dizendo, né? Por favor, mestre, explique como é que indivíduos de condições, né, têm experiências, né? Por favor, mestre, explique como isso acontece, né? A gente tinha parado aí, né, no texto raiz. Aí agora, ele vai explicar. Então, ao pedir ao mestre para explicar como isso acontece, o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, quer que ele vá direto ao ponto, que explique como se pode obter uma compreensão mais profunda de Shamatha. Por favor, explique como tomar a mente como caminho. Então, como poderemos ver nas páginas seguintes do texto, esta simples prática dá origem a uma ampla variedade de resultados, dependendo das qualidades da mente ou, em outras palavras, do grau de maturidade espiritual que você traz para a prática. Os resultados são todos muito bons, né? A gente viu lá. E o mais inferior deles, que é dos seres comuns, é felicidade no reino do desejo.
ou seja, que é uma felicidade muito mais livre de condicionamentos, né? Então isso seria ótimo. Então qualquer resultado dessa que a gente cultivar essa prática vai ser sempre a gente vai ter sempre um resultado positivo nesse sentido, né? No mínimo, felicidade no reino do desejo. Então ele diz, então ele respondeu, ó Vajra, o texto raiz, né? Ele diz aqui, ó Vajra da mente. Primeiro, a gente leu aqui, né? Eu li lá no textinho que eu resumi, né? Primeiro, funda essa mente com o espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, fixe a sua atenção em uma pedra, em um bastão, em uma representação física do Buda ou em uma letra, algo externo, né? E permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, imagine um bindo de 5 cores, radiante e claro em seu coração. E fixe a sua atenção nele e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Para alguns, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio. Essa experiência, desprovida de pensamentos, como um oceano sem ondas, é chamada de quiescência com sinais. Aí o Lama vai começar a explicação, a gente segue um pouquinho mais só, e aí a gente, né, vai continuando. O Bhagavan respondeu, na página 123. O Bhagavan respondeu, ó Vajra da mente, primeiro funda essa mente com o espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Começando por essa frase, o Lama Alan diz, né, encontramos as instruções explícitas de Shamatha. Como se toma a mente como caminho? Então, primeiro o Vajra propõe que a gente se retire, né, retire-se por uma semana e pratique a fusão da sua mente com o espaço. Encontre um ambiente apropriado, sente-se na vastidão do espaço, atento a ele e permaneça com os olhos abertos. Muito importante, com seus olhos abertos. E simplesmente mantenha a presença no espaço. Isso é tudo. Não precisa fazer mais nada. Apenas sustente a presença do espaço. O espaço intermediário entre objetos visuais aparentes e a sensação da sua própria presença subjetiva por 7 dias. Tão continuamente quanto possível. É claro que no decorrer desses 7 dias, as suas sessões nesse retiro, né, provavelmente se alternarão com períodos pós-meditação, quando você não estará explicitamente praticando. De maneira geral, isso é o que os yogis fazem. É assim que eles praticam. Tem as sessões de prática formal e tem o período de prática informal, que é quando eles fazem minimamente o que precisam. No entanto, se você tiver poucas distrações e demandas do seu tempo, pode repousar nessa espacialidade continuamente. Pode manter esse estado mesmo quando estiver comendo. Quando estiver no banheiro, isso lá no ambiente do retiro, né? Apenas repouse nesse espaço. Essa é a instrução. Todo o dia, durante 7 dias, simplesmente repouse a sua mente no espaço. Aqui, o Lama está comentando, fez um comentário de 2011. Foi quando, inclusive, ele trouxe Shamatha do Vajrayana aqui no Brasil. Que aí o pessoal transcreveu, tal, ele fez a publicação do livro. Né? Depois ele olhou e tal. Agora, se você vê, tem uma diferença sutil nessa prática que ele conduziu hoje, né? Que ele conduziu nesse vídeo 11 de 2019, fundindo a mente com o espaço. Ele pede, ele não coloca explicitamente para a gente olhar para o espaço externo, mas para a gente reconhecer a quietude da consciência claramente e deixar que todo e qualquer movimento da mente, né, se dissolva no espaço. Foi essa a instrução que ele deu agora em 2019. Então ele fez uma sutil alteração na instrução. Mas, de toda forma, a gente vai estar tendo uma consciência clara do espaço. Porque é onde a gente está, o próprio espaço da consciência e o espaço da mente, eles são iguais. Eles não têm diferença. O espaço da consciência, o espaço onde surgem as aparências, o espaço dito, entre aspas, externo, não tem separação. Entende? Então a gente vai estar sutilmente
essa experiência do espaço vai ficar cada vez mais clara para nós, né? Então, foi mais ou menos o que eu percebi, assim. Teve uma pequena sutil diferença aqui do que ele está falando aqui agora, nesse livro, né, em 2011, que ele falou, com essa prática que ele conduziu em 2019. Então, e eu vou checar depois, no retiro de 8 semanas, que eu não chequei ainda, mas eu já estou aqui separadinho, que eu vou checar, como foi a instrução que ele deu dessa prática no retiro de 8 semanas, que ele deu quando ele introduziu, né, ele fez iniciou o Vajrayana, que é o da fase 1, de 2020. O de 2020 foi o primeiro, né? Ele deu a fase 1 e fase 2 e metade da fase 3, em 2020. Então, um retiro de 8 semanas. Então, ele mastigou, assim, esse ensinamento, assim. Aí eu vou dar uma olhadinha como foi que ele trouxe em 2020. Se ele faz alguma referência a esse comentário dele, enfim, eu vou fazer, né? Porque esse aqui foi de 2011, 12, teve de 2019, que foi no Tantra Vaja, de uma semana, um retiro curto, mas tem esse de 2020, que foi um retiro longo, de 8 semanas, onde ele mastigou a fase 1 e 2. Eu vou dar uma olhadinha de novo, certo? Assim que eu tiver essa resposta, eu trago para vocês aqui. Então, aí ele vai dizer, qual é o melhor ambiente para esta prática? É claro que sentar-se em um ambiente natural, espaçoso, por exemplo, nas montanhas. Normalmente os yogis, lá no Tibete, eles iam buscar cavernas nas montanhas, para ter primeiro que o ambiente do Tibete todo já é um ambiente de grande visão, porque são montanhas, né, a região de montanha, montanhosa. Então, normalmente as casas estão nas encostas, os centros de retiro estão nas encostas, e as cavernas dos yogis eram nas encostas. Então, imagine o que eles viam, né? Que espaço eles não viam na sua frente, assim, né? Então, ele vai dizer, então, qual é o melhor ambiente para essa prática? É claro que sentar-se em um ambiente natural, né, na natureza, espaçoso, por exemplo, nas montanhas, no deserto, ou à beira-mar, seria bastante favorável. Mas não é mandatório, não é obrigatório. Quer você esteja nas montanhas, ou em uma pequena sala, por exemplo, lá na casa de retiro, por exemplo, ou na sua própria casa, é importante manter os olhos abertos e não se fixar, não se apegar aos fenômenos que surgem à sua percepção visual. Portanto, fite o espaço à sua frente e note que isso não é grande coisa. Deixe que seja absolutamente normal, natural. Então, quando ele pede para a gente, no começo da prática, abrir nossos olhos e deixar nossos olhos relaxados, né, deixar a mente espaçosa. Né? O Lama, nessa condução, não pede para a gente fitar o espaço externo, explicitamente, ele não diz isso. Mas ele deixa os olhos abertos, como a gente já está acostumado, ele sempre, né, aberto no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto. Ele já diz isso sempre. Né? Então a gente vai estar, é uma coisa natural, a nossa presença. Agora, como a gente não está acostumado a se relacionar com o espaço, a gente está acostumado a se relacionar com os objetos no espaço. Agora mesmo, quando a gente para e olha assim, a gente tende a olhar para coisas. Onde vocês estão aí agora? Você para, abre os olhos imediatamente se direcionam para as coisas. Né? Nossa consciência visual ela para nos objetos um pouco. Aqui o convite é a gente deixar a nossa consciência visual repousada no espaço. A gente se relacionar com o espaço, que está sempre presente. O espaço entre a nossa consciência e, né, nosso olho e os objetos que estão à nossa frente. O espaço interno da nossa própria mente. O espaço da consciência. O espaço da consciência, na verdade, abrange tudo, né? Abrange tudo. O espaço físico, o espaço, né, externo, o espaço interno da mente. Tudo isso acontece dentro do espaço da consciência. Então, ele vai dizer, então você simplesmente fite o espaço à sua frente e note que isso não é grande coisa. Deixe que seja absolutamente normal. Não pense que está fazendo algo especial, porque não está. Lá está o espaço à sua frente. Então, a gente pousa a mente assim, como se estivesse chegando em casa, assim, né? Nesse sentido. Bem natural. Esteja apenas presente com ele, com o espaço.
Isto é, esteja atento a ele, perceba-o. Porque agora a gente está sempre se relacionando com objetos. Então, ele diz, agora você desfoca a atenção dos objetos, deixa que a atenção se funda com o espaço. Evite envolver, esteja apenas presente com ele, isto é, esteja apenas atento a ele, perceba-o. Evite envolver-se com detalhes, tais como rotular. Lá está a almofada. Ela está sobre um tapete vermelho. A almofada é macia, o tapete é duro. A gente pode perceber que pode surgir esse tipo de coisa na nossa mente. Né? Se deslizar para esse tipo de apreensões, você terá reduzido a espacialidade da sua meditação. Porque você vai estar, a mente vai estar percorrendo os objetos. E aí, isso fazendo com que esses proliferem pensamentos, né? Sobre as coisas, né? Então, você terá diminuído bastante o seu espaço. Você não precisa lidar com esses objetos agora, nessa prática. Então, eles não são pertinentes à sua meditação. Que essa meditação de fundir a mente com o espaço. O que significa que você pode simplesmente ignorá-los. Então, relaxe. Ignore todo e qualquer objeto externo e simplesmente deixe a mente se relacione apenas com o espaço. No caso, o espaço externo. E depois, a gente vai naturalmente estar se relacionando com o espaço interno da mente também. Porque vão surgir pensamentos, né? E a gente vai soltar, deixar que os pensamentos surjam, como os objetos externos surgem para a nossa mente, deixar que os objetos internos surjam e a gente já vai se relacionar com o espaço que sobra. Então, seja qual for o ambiente, primeiramente direcione a sua consciência para o espaço entre os objetos e você. Então, libere qualquer apreensão. Deixe de lado todas as designações conceituais. Sinta-se satisfeito com as meras aparências que surgem à percepção visual. Formas e manchas coloridas. Isso vai estar presente, né? Você está aqui, eu mexo uma mancha colorida aqui e formas. Eu não vou estar vendo coxa da cama, mesa do altar. Isso aí são objetos. Ele diz, apenas deixe que as aparências, perceba as aparências. Mas nesse caso, a gente nem vai olhar para as aparências. Elas vão aparecer, mas a gente vai se relacionar com o espaço, onde elas aparecem. Seja as aparências externas, seja as aparências internas da nossa mente. Então agora, relaxe o seu olhar ainda mais, olhando diretamente através dos objetos intermediários, permitindo que os seus olhos fitem o infinito. Então, mesmo que você esteja dentro de uma sala, você deixa que esse espaço atravesse todos os ambientes, as paredes onde você está. Agora aqui você pode ver, se relacionar com um espaço que é infinito. Eu estou aqui na minha sala, tem uma parede no meu prédio, mas quando eu relaxo no espaço, eu posso relaxar no espaço que está além de qualquer objeto. Então, atravesso. Então, agora, aí, dessa forma, sejam quais forem os objetos que ali estejam, eles estão fora de foco e você não se preocupa com eles. Os olhos são liberados, como se você estivesse olhando para o céu. Você não está mais prestando atenção ao espaço entre você e os objetos lá fora. Quer eles estejam a 2 metros ou a 100 quilômetros de distância. Você está fundindo a mente com o espaço. O espaço é desimpedido, porque as cores não obstruem o espaço. As formas não obstruem o espaço. Assim como o arco-íris. As cores não obscurecem o espaço, porque a gente vê, na verdade, o que o olho vê são cores e formas. Mesa, cadeira, janela, cortina, são objetos que surgem para a mente conceitual, certo? Então, nós estamos aqui, nós estamos soltando qualquer conceitualidade, os pensamentos que geralmente deixa aí, e aí nós estamos relacionando com a experiência direta do espaço. Então, aí ele vai dizer, então, portanto, as cores não obscurecem o espaço, como o arco-íris, as formas também não. Portanto, isso lhe dá um grande espaço.
ainda que você esteja praticando em uma pequena sala. Há uma regra. Tudo bem para vocês aqui? Para a gente seguir só mais um pouquinho? Porque a gente termina esse tópico e aí a gente para aqui, porque aí fica os outros objetos. Os objetos físicos, tá? Então, há uma regra prática geral para quando as distrações internas surgirem em sua meditação. Se a sua mente se agitar, direcione o seu olhar para baixo. Se a mente perder energia ou clareza, que é o contrário da agitação, né? Entrar um torpor, tornando-se embotada ou sonolenta, eleve o seu olhar. Este conselho também se aplica a visualizações, como ao visualizar uma deidade. Nesse caso, quando você se sente embotado, você eleva a imagem visualizada. E quando a excitação perturba a sua tranquilidade, você traz a imagem para baixo. Então, só uma dica que o Lama deu para a gente quando estiver praticando, né, essa prática fundidamente com o espaço, por exemplo. Se a gente tiver muito distração, a gente baixa o olhar. Se a gente tiver vindo uma sonolência, tendo sonolência, meio torpor, a gente eleva o olhar. A gente olha com um olhar mais aberto, assim, né? Mais frontal. Que a gente traz mais luz, né? Digamos assim, para a nossa prática, mais energia para a prática. Mas se tiver agitação interna, aí a gente baixa o olhar, porque aí a gente diminui. Aí a gente pode equilibrar, né? A nossa experiência com isso. Então a gente para aqui. Certo? Tudo bem? Então, oi, Roberto. Interno e o espaço interno são o mesmo espaço, São o é mesmo um espaço. desafio, né? Pois é. Pois Porque é, uma coisa é você ler várias vezes e mas ó, você entende, mas não, assim, você mas realmente perceber. conceitualmente a gente não vai ter bem diferença. Agora, experiencialmente, que é o É ponto, isso. a gente não vai ver a diferença, porque não tem. Pois é. Pois é Mas experiencialmente. isso eu consigo ver que eu não tenho experiência direta, é um fato. Aham, aham, Uma outra coisa é eu chegar, ver o modelo e achar muito coerente. A outra uhum. coisa é chegar e falar, mas Sim, é sim, claro, eu sim. estou vindo, né? Uhum, É diferente. É o que eu uhum. falo do caminho do ouvinte para a experiência. É. Tem uma prática que é bem interessante, que a gente já fez aqui, e mais à frente talvez a gente refaça, que a instrução à Barria. Lembra do Buda Barria? No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. No que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. No que é sentido, deixa ver apenas... Porque eles dizem, quando a gente começa a descortinar a natureza da nossa experiência, de como os fenômenos surgem, como nós surgimos, quem somos nós? Nós olhamos aí, corpo, fala e mente, quem é o soberano aí? A gente já viu que é a mente. Aí tá, mas a gente precisaria, na verdade, acumular uma prática muito importante que o Lama enfatiza, que é as 4 aplicações da atenção plena. Atenção plena ao corpo, atenção plena às sensações, emoções, sentimentos. Aí, Ana, viu? Atenção plena às emoções, aos sentimentos, atenção plena à mente e atenção plena aos fenômenos. Essas 4 práticas estão escritas e detalhadas lá no Felicidade Genuína, que é uma prática de Vipassana da tradição Theravada. Certo? E aí, se a gente começar a se familiarizar com essa experiência de olhar e olhar diretamente a aparência, no que é visto, deixa ver apenas o que é visto, no que é sentido, deixa ver apenas o que é sentido, no que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido, a gente começa a ver diretamente a experiência como ela é. E ver que ela é, na verdade, intermediada, são aparências surgindo para a consciência. E a rotulação, a mente conceitual criando objetos. E na hora que cria objeto, ela cria um sujeito que se relaciona com o objeto. Uma identidade. Parte que eu percebo, por exemplo, eu estou vendo uma porta. Eu estou rotulando porta. A porta não está na porta. A porta Isso. está numa. Isso eu consigo ver claramente. A Agora, gente não atravessa. Sim, isso. agora o sentido da visão me traz uma forma. Sim. Aí, independente se é porta, se é o abajur, é a parede, isso eu estou rotulando, isso eu não tenho a menor dúvida, isso Pronto. aí já está Pronto. experimentado. Maravilha. Agora, entendeu?
Aí você fala, não, mas essa informação que o periférico da consciência mental me traz, ela é a mesma do. Ah, eu não tenho essa. Entendeu? Uhum, É um pouco uhum, diferente. O uhum. discurso, o rótulo, eu Sim, percebo sim. A claramente. gente começa a ver isso. A gente começa a Então ver. vejo. É. Agora, é mais que isso. A parte É mais cognitiva. que isso, porque É, inclusive os seres de sabedoria, os yogis, vamos chamar assim, né? Sem saber. Os aham, yogis, que são aqueles que realmente botaram a bunda na almofada, como o Gampopa falou lá com o Milarepa, né? Assim, né? uhum, Eles realmente transformaram porque essa prática vai ter transformação cognitiva, vai ter transformação energética e física. Não é à toa que a culminância desse caminho é o corpo de arco-íris da grande transferência. Que é simplesmente esse é. coisa que é matéria aqui se dissolve completamente. Porque Quase como mágica, né? Mas é porque a experiência É. deles, eles estão, nós estamos agora nos relacionando com a experiência a partir da mente grosseira, uma mente completamente condicionada. E isso é um condicionamento sutil e grosseiro, Uhum, intelectual, sutil, energético e físico. A gente vai ter que atravessar esses níveis de condicionamento. Para é. atingir o corpo de arco-íris, atravessou todos os níveis de condicionamento, inclusive o mais grosseiro. Não é à toa que diz que os mestres, os tertons, botavam a mão na pedra, tirava da pedra não sei o quê. Então, entendeu? É uma É outra verdade. relação. Uma outra relação. Porque a Não gente está basta. querendo ter uma relação com uma mente que é completamente diferente da mente que a gente está usando agora. Aí o caminho Não não tem basta outro. atravessar. Não Né? basta atravessar só o discursivo. Isso. Tem o cognitivo. Tem sutil É, e cognitivo e sutil. E nível é. sutil. Por isso que os mestres, os caminhos mais avançados, tem também yogas estão ligados a yogas de corpo, né? Yoga de corpo grosseiro e corpo sutil. Trabalhar com a respiração é um caminho muito importante. Com prana é muito importante. Então, quando a gente estiver passando por qualquer perrengue, se a gente realmente se tiver a oportunidade de receber essas instruções do Tenzin, seja do lama que for, por exemplo, Tenzin é um yogi, é a tradição xamânica do Tibete, né? Pré-budista. A prática dele está enraizada nessas tipos de prática. Então, quando ele dá a instrução, você pode ver na internet o vídeo dele dando a instrução das 9 respirações purificadoras. É muito rica. Se você realmente faz, claro que é diferente de você estar pessoalmente recebendo a instrução, fazendo junto com ele. Porque você tem aí as bênçãos, tem um lung ali, que você vê o mestre, você tem uma conexão, tem uma coisa diferente. Você vê num livro, você vê um vídeo. Mas quando você faz presencialmente, por isso que é receber a bênção da iniciação. Porque você tem uma conexão diferente, o cara está fazendo ali, ele está demonstrando diretamente. E não só isso, tem a mente dele ali, tem a compaixão dele operando ali, tudo afeta. Entende? Então são muitos níveis de experiência que a gente está atravessando. A gente tem uma visão muito curtinha, muito pequena, muito curtinha. Pensa que está ali, né, tá ali com coisa sólida. Não, os várias dimensões estão nos atravessando. Várias dimensões estão nos atravessando. Por isso, as práticas de iniciação são importantes, estar na presença do mestre é importante, porque outras transmissões estão ocorrendo ali. Entende? Não é só a boca fala. Não é. Entende? Então, isso é muito interessante. Então, quem teve a oportunidade de fazer esse retiro com o Tenzin pode ter sentido essa experiência. Porque ele deve ter praticado com ele, né? As novas respirações, que ele faz tudo isso. A prática dele é Nossa, enraizada. ele fez 9 respirações, eu não conhecia aquelas 5, como é que aqueles Os chakras, salung. salungs. Isso, Nossa, Ele deu isso. vários Ele trabalha com graus o corpo de de energia, o corpo sutil o sofisticação, tempo assim. todo. Não só com o Vários, intelecto. vários estágios desde Isso, a maneira mais simples de respirar até isso, ele isso. não chegou às mais elevadas, Sim. evidentemente, porque nós não temos karma para Pois isso. é, pois Mas é. foi muito Mas assim, interessante. tem que trabalhar com o corpo sutil. Se a gente fica só no intelecto, a gente tá muito limitada a nossa prática ainda. Mas é o que a gente tem, é o nosso karma, é a nossa conexão. A gente vai indo.
Mas o trabalho é profundo, é profundo. E a gente também tem essa coisa nós ocidentais, nós somos muito conectados com o intelecto, com a mente conceitual. E tudo mais é muito menor. 9 respirações purificadoras. A gente mesmo nem faz. Entende? A gente coloca numa situação assim, uma prática meio inferior. Mas não é. Então, se vocês puderem ver, né, fazer, participar de um retiro com alguém que está dando as novas iniciações, a prática das respirações purificadoras, outras práticas que trabalham com o corpo sutil, muito legal. Vocês vão ver a diferença, assim. Vão ver a diferença. Isso tá bom, queridos. Eu acho que por hoje tá bom, né? Já são 9h20, 9h30. 2 horas quase de encontro aqui. Vamos fazer a dedicação, então. Porque o tema é interessante, assim. Deixa eu pegar aqui, né, que tá. Aqui. Peraí, tá onde? Aqui. Ok. Vamos fazer uma dedicação rápida, tá? Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos pegar essa aqui. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis, faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Por essa acumulação de méritos, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyoadini Duda Organ Lama Drugyune Droatikya Malupade Salagopar Show. Pois tá bom, queridos. Voltamos aqui ao nosso texto, que é bem... Temos muito material ainda para a gente seguir, viu? Pela frente. Enquanto isso, Obrigado, né? A gente vai Flori. praticando. Obrigado a Tá bom, todos. queridos. Obrigada. Beijo. Obrigada pela Obrigado. companhia também nessa jornada. Obrigada. Tchau. Obrigada, obrigada.